Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia e mais uma oportunidade de estudar a palavra de Deus contigo. Que privilégio eu tenho de ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e de ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, o segredo do ministério de Jesus. É claro, Jesus era o Deus encarnado. E como um Deus, ele tem todo o poder na mão, né? Nada lhe é impossível, tanto é que ele ressuscitava até mortos. Mas isso não impediu Jesus de fazer algo interessante, impressionante. Vamos ver Marcos capítulo 1, versículo 35 em diante, que diz assim, ó. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Coisa interessante aqui, né? Você vê que Jesus, sendo quem é, se dedicava à oração, né? E não era qualquer tipo de oração. Veja que ele levantava-se muito cedo. E de madrugada ele foi para um certo local deserto e ali orava. Os discípulos parece que não foram com ele, mas sabiam a localidade, por isso o encontraram onde ele estava. E Jesus orava continuamente e ele passava muitas horas em oração. Veja Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz assim, ó. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Por que Jesus precisava tanto de oração? Por que ele recorreu tanto à oração para fazer o que fazia? Meu amigo, minha amiga, se Jesus, sendo quem era, recorreu à oração, o que dizer de mim e de você? De nós? Nós que somos pobres e fracos, pecadores, tão limitados, nós necessitamos muito mais de oração, mas muito mais. Jesus diz a Bíblia que foi para o monte. Por que foi para o monte? Porque o monte era um local onde havia sossego, tranquilidade, onde ele não seria interrompido em sua prática de oração, ficar perto de Deus, sabe? Isso é muito importante. Tem um texto de Ellen White que diz assim, ó, é uma pergunta que ela faz angustiosa, porque os filhos e filhas de Deus são tão relutantes em orar. Por quê, né? Por quê? Sendo que a oração é a chave na mão da fé, que abre os celeiros dos céus, onde se acham armazenados todos os ilimitados recursos da onipotência. Por que então nós não oramos mais? Né? Às vezes nós fazemos muito pouco, porque muito pouco nós oramos. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais o poder de Deus. De madrugada, olha que coisa interessante, acordar de madrugada e buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Jesus fazia isso e ele se torna aqui agora o nosso exemplo, né? O exemplo. Agora, o que é interessante no relato de Marcos é que ele, na noite anterior, ele está curando, né? Diz a Bíblia que ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E ele passou ali muitas horas, noite adentro, curando as enfermidades daquele povo. Eu acho que dormiu muito pouco, depois levantou alta madrugada para orar. E depois que ele vai para orar, os discípulos lhes procura, e logo quando o encontram, eles disseram assim, ó, todos te buscam, todos te buscam. É como se ele dissesse, Senhor, a experiência de ontem, o Senhor curando os enfermos, precisa ser repetida hoje. Tem mais gente para ser curada. Jesus contesta essa sugestão, dizendo assim, não, nós vamos para outros lugares e para povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Que coisa interessante, né? Para isso é que eu vim. É surpreendente. Por que Jesus não continuou ali, né? Porque
aquelas pessoas experimentaram, aquelas pessoas ouviram do Evangelho. Tem um escritor que diz assim: ninguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes se tem alguém que não ouviu nenhuma. E Jesus, então, sabedor disso, ele sai. Veja que antes de sair ele está orando, né? Porque a oração sempre nos impulsa à missão. Quando você ora bastante, quando você ora a ponto de encontrar com Deus eterno, ele vai te levar à missão. Jesus está orando, os discípulos chamam Jesus assim, não, vamos para outras vizinhanças, porque eu também tenho que pregar ali, porque para isso eu vim. Querido amigo, querida amiga, como é que você tem relacionado-se com Deus? Como está a sua vida de oração? Eu lhe pergunto. Você tem orado a ponto de se tornar amigo íntimo de Deus? É isso que nós devemos fazer, orar com tamanha intensidade que sejamos íntimos do Eterno, né? Íntimos do Eterno, tão familiarizado com a sua voz, que como aconteceu com Abraão, quando ele nos falar, estejamos prontos a ouvir e sabermos identificar que de fato aquela é a voz de Deus. Aí mora o segredo do sucesso extraordinário, a oração. Então ore comigo. Querido Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude a nos apegar a essa prática tão importante para a nossa vida diária, para a nossa vitória contra o mal, porque nós estamos cercados do mal e precisamos vencê-los todo dia. É somente através da oração. Senhor, nos ajude a sermos tão íntimos do Senhor em oração, que quando o Senhor falar, nós saibamos reconhecer facilmente a sua voz. Pedimos humildemente em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem aí o seu dia.